Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias e você vai rever os grandes expedientes dos vereadores Marcos da Silva e Patrick Cavalcante. Aprovado parecer favorável para impedimento técnico das emendas feitas ao orçamento. Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos é debatida em audiência. O Arquivo de Notícias inicia apresentando um resumo do grande expediente do vereador Marcos da Silva. O parlamentar foi o primeiro orador da semana. Inicialmente, o vereador Marcos da Silva falou sobre a mudança de partido. Em abril, ele deixou o PP para ingressar no PSDB. De acordo com o parlamentar, a conduta no legislativo independe da sigla que representa. Por isso, na tribuna, o tucano reforçou seu compromisso com o coletivo. O meu voto vai ser sempre em prol do bem de Passo Fundo. O que for bom para o coletivo, o que for bom para a população e o que for bom para a cidade, esse vereador sempre apoiou e sempre vai apoiar. E o que não for, eu estarei fiscalizando e sim cobrando do executivo. Eu sempre serei um vereador de posição, como foi desde o começo do primeiro dia do meu mandato, que começou lá em 2013. Continuarei sim, sempre tendo posição, onde o meu comprometimento com a população eu vou honrar aqui nesta casa. Num segundo momento, o vereador Marcos utilizou o espaço do grande expediente para prestar uma homenagem a 12 lideranças do bairro Veracruz. Realmente são os verdadeiros agentes políticos, que a gente costuma dizer, porque eles pagam a conta e não tem nada de retorno. E eu resolvi homenageá-los porque eles têm uma comissão no grande bairro Veracruz, formada pelas pessoas que eu homenageei hoje, por melhorias do grande bairro Veracruz. E em muitas situações, o bairro Veracruz é hoje o que é pela boa política dessas pessoas que fazem anonimamente a sua parte, o dia a dia, gerando emprego e renda. Então eu sempre comento, não é só a grande Veracruz, mas sim Passo Fundo, que ganha e muito com pessoas que o seu dia a dia no anonimato estão fazendo a diferença. Este professor foi uma das personalidades lembradas. Luiz é o vice-diretor da Escola Ernesto Toqueto e dedicou mais de 30 anos ao magistério. O vereador Marcos é um velho conhecido, né? E que a gente, em várias vezes que se encontramos, né, a gente fala sobre políticas de comunidade, da associação, do bairro. E eu, como fiquei muito tempo na frente da Escola Ernesto Toqueto, né, fomos assim, tivemos uma boa relação, né, dentro dos propósitos de se tornar aquele bairro ali, um bairro bem acessível para a nossa juventude e as pessoas que moram ali. A relação do parlamentar com a Veracruz se tornou mais sólida em 2013. Na época, um trabalho conjunto entre o Legislativo e a comunidade permitiu que fosse revertida a retirada de parte do estacionamento na Avenida Moacir da Mota Fortes. O comércio ali praticamente morreu, porque ficou sem via de acesso. Então foi a nossa grande briga e o Marcos se empenhou muito e nos ajudou, nos encaminhou, né? Então, com o apoio de todo o pessoal da vila mesmo, né, que nós fomos bastante apoiados por todos os setores, a gente conseguiu reverter, em parte, né, para pelo menos amenizar o impacto que o estacionamento causou nas grandes empresas ali. O líder comunitário Paulo Roberto Bibiano foi outro homenageado. Hoje, uma das funções dele é de coordenar uma comissão que luta por demandas daquela região da cidade. Já fui presidente do bairro Veracruz por 2 mandatos, sou coordenador da comissão que mantém o módulo da Veracruz, participei da comissão pró-estacionamento, onde ele citou no grande expediente dele, e eu sou um dos organizadores
do Natal Comunitário na Veracruz e do Dia do Vizinho na Veracruz, que é o Dia do Vizinho, entra na programação da Semana do Município. E nós temos o apoio da Secretaria de Cultura, né? E, então eu sou um desses organizadores do Dia do Vizinho e do Natal. E o vereador lembrou do meu nome por esses eventos, que ele sempre está ajudando nós lá. E na comissão do estacionamento, desde o primeiro dia, nós fizemos reunião, briguemos com o prefeito e conseguimos metade do estacionamento de volta. Para concretizar a homenagem, o vereador entregou aos convidados diplomas de honra ao mérito. Me espelho e muito nessas pessoas que foram as pessoas que mostraram que toda luta que for em prol do bem comum e do bem coletivo, a gente não pode desistir nunca. Nós se sentimos assim, né, o trabalho feito sendo recompensado, sendo visto, né, e pelo Marcos, que é um vereador que ele tem uma visão mais ampla um pouco da sociedade, né, de atuação, do que nós que somos mais local ali. Então a gente se sente muito agradecido, né, por ele ter lembrado a gente, de ter feito essa lembrança, né, em nome da toda a comunidade do Ernesto Toqueto. O seu Marcos, ele é uma pessoa que ele sempre está atuante, está em cima, perguntando para a gente como é que tá, como é que não tá. Então eu considero ele uma pessoa assim, está sempre atuante a respeito com o nosso povo da Veracruz, e ele merece todo o nosso respeito pela dedicação com nossos pequenos empresários da Veracruz, e ele está sempre dedicado e de olheiro nas nossas indústrias. Não é só o bairro Veracruz, é a minha e a nossa querida e amada Passo Fundo, no caso, que sempre vai estar no coração desse vereador e sempre procurando fazer a política do bem, a política voltada para a população e, como eu mencionei, o que for bom para Passo Fundo é bom para esse vereador. E o segundo grande expediente dessa semana ficou por conta do democrata Patrick Cavalcante. Ele utilizou seu espaço para fazer uma prestação de contas das ações desenvolvidas durante o mandato. Reformas em escolas, ampliação de espaços públicos e melhorias em ruas e bairros foram alguns dos destaques do orador. Patrick Cavalcante apresentou na tribuna diversos projetos realizados com apoio do Executivo. Nesse espaço do Grande Expediente, tenho trabalhado, quando tenho oportunidade de fazer o Grande Expediente, respeitando os espaços dos colegas vereadores, de trazer a prestação de contas do mandato, né? E hoje eu fiz o convite a muitas lideranças comunitárias, companheiros do partido, simpatizantes ao nosso trabalho, que não têm filiação, mas que simpatizam com o nosso trabalho, para que pudessem estar aqui na Câmara de Vereadores e juntamente comigo fazer essa prestação de contas do mandato. Eu pude, nos 38 minutos, que foi os 30 minutos do Grande Expediente, 5 minutos de comunicação importante que tenho do partido e mais 3 minutos de vereador, fazer uma explanação, então, não tudo, mas algumas ações que o gabinete tem feito, que tenho feito pelos bairros, quanto à questão da saúde, da educação, da iluminação, do saneamento básico, da regulação fundiária de vários bairros. Então foi uma forma, através das lâminas, slides, poder trazer mais dados, mais informações, né, fazendo então uma prestação de contas do mandato. Acho que é um espaço que nós temos que usar para fazer isso para a comunidade. As pessoas acompanham através da TV Câmara as ações e os trabalhos dos vereadores e poderão um pouquinho então conhecer o trabalho de bastidores ou o trabalho de gabinete que a gente vem fazendo em prol do crescimento dos bairros, né, da cidade de Passo Fundo. O parlamentar também destacou ações realizadas ao longo do mandato no bairro São José. Como morador do local, ele ressaltou que existe uma facilidade maior para ouvir as demandas da comunidade. Eu tenho um gabinete itinerante, posso afirmar assim, com trabalho em quase todos os bairros da cidade e em alguns distritos do interior. Mas eu me criei, eu nasci e formei a minha vida política estudantil, política comunitária e política partidária no bairro São José, onde eu tenho um vínculo maior. Então, é um natural que naquela comunidade onde eu tenho uma potencialidade maior de eleitores, de relação, que as demandas sejam acumuladas mais lá. Mas tu pode ver que eu apresentei o bairro São Luís Gonzaga, Coronel Massô, César Santos, Edmundo Trem, Nenê Greff, Leonardo Ilha, enfim,
Foram diversos bairros que nós apresentamos as ações do gabinete, porque eu não sou vereador do bairro São José, eu sou vereador de Passo Fundo. Então nós temos trabalho com a Associação de Moradores do Centro, para a questão da perturbação do sossego público, da iluminação. Além das ações já desenvolvidas, Patrick também lembrou alguns projetos que estão tramitando. O democrata citou a homenagem ao empresário Marcolan. A gente tem projetos tramitando na casa, né? A gente não terminou o mandato ainda, vai até o dia 31 de dezembro de 2016 e nós já temos algumas ações, projetos, indicações, pedido de providências, né? Tramitando na casa. E um deles foi a do seu Roberto Marcolan, que é o pai do Chico Marcolan, né? Que aqui prestigiou juntamente com o seu filho, que foi um dos primeiros estabelecimentos comercial do bairro São José, que ali fomentou o crescimento do bairro, apoiou e apoia até hoje o movimento comunitário, apoia a Igreja Católica, apoia, enfim, todos os segmentos do bairro. Gera em torno de 65 empregos, fomentando ainda essa questão, no momento de crise do país, a geração de emprego. Então, a forma que nós temos de fazer uma homenagem a ele, que ajudou o bairro a chegar ao ponto que está, que hoje o bairro São José eu considero como uma grande cidade, né? Fazer homenagem em nome da IMEI, lá no bairro São José, que então saia da Branca de Neve e seja então vovô Marcolan. E o Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo e retorna com outros destaques do Parlamento Municipal. Além da TV Câmara, o Legislativo Municipal tem outra ferramenta para interagir com a população de forma transparente e democrática. O conteúdo do site da Câmara de Vereadores é atualizado diariamente. Você encontra a agenda com todas as atividades das comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares, leis municipais e o portal Transparência. A página também tem espaço para a estrutura, o histórico e as publicações, como atas, contratos, licitações e concursos públicos. A TV Câmara ganhou um espaço neste site. Através deste link, você pode assistir todos os nossos telejornais, os vídeos dos grandes expedientes, das sessões plenárias, das audiências e das solenes na íntegra. Neste ícone, a partir das 3 horas da tarde, nas segundas e quartas-feiras, as sessões são transmitidas ao vivo. Acesse www.camarapf.rs.gov.br. A febre chikungunya é uma doença viral parecida com a dengue. Então, fique atento aos sintomas. Na fase aguda, a febre é alta, aparece de repente e vem acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, erupção na pele e conjuntivite. O sintoma mais característico é a forte dor nas articulações, que muitas vezes chega a impedir os movimentos. Não existe vacina contra a febre chikungunya. Na verdade, a prevenção consiste em adotar medidas simples que ajudem a combater a proliferação do mosquito transmissor da doença. Evite água parada. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. O Parlamento Municipal apreciou o parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas sobre os impedimentos técnicos das emendas impositivas. Todos os vereadores
foram favoráveis à decisão da COTC. Ao todo, 9 emendas de 7 vereadores não foram aprovadas devido a impedimentos técnicos. Conforme a legislação, eles impossibilitam a execução parcial ou total da indicação. O vereador Alex Necker explica melhor. A mesma lei que estabelece as emendas impositivas, elas estabelecem o rito e estabelece também o necessário para elas serem válidas. E nós estamos no momento agora da questão da não possibilidade de aplicação por questões técnicas. O que seriam questões técnicas? A emenda que o vereador fez, a impositiva, a ação, não está constando no PPA, não está constando na lei orçamentária, ou o valor indicado na ação foi menor do que necessariamente precisa para realizar. Esse é o momento que a Casa está discutindo. O Executivo Municipal apresentou as questões técnicas, os impeditivos técnicos para a implementação das emendas, e os vereadores que tiveram essas emendas vetadas por questões técnicas estão tendo a oportunidade de redimensioná-las. A COTC tem até o dia 17 de maio para encaminhar a readequação das emendas ao Executivo. Os vereadores Aristeu Dallalana e Sidney Ávila tiveram propostas vetadas e agora devem encaminhar os ajustes necessários. Nós tínhamos a liberdade de direcionar 4 emendas ao orçamento municípios, 50% do valor para a saúde e 50% para outras áreas. Aí eu destinei a 50% das outras áreas, 70 mil para uma quadra coberta na escola Dom José Gomes, do bairro Santa Rita, e 70 mil para a escola Sebastião Rocha, para a quadra, uma área coberta na escola Sebastião Rocha, do bairro Valinho. E para surpresa minha, veio o veto do Executivo alegando ordem técnica da não execução dessa emenda. E aí a alegação do Executivo, do prefeito Luciano Azevedo, é que precisaria 100 mil reais para cada quadra ser efetivada. E aí, para não houver problema, eu redirecionei o valor da escola Dom José Gomes para a escola Sebastião Rocha do Valinho. Então colocamos ali 140 mil. Então eu acredito que o prefeito Luciano Azevedo não vai ter mais alegação para não efetivar essa obra. Nós sabemos que essa esquadra, ela vai melhorar muito a educação da escola, o trabalho da escola vai melhorar, desde a interação dos alunos em sala de aula, de ter um espaço de lazer, um espaço lúdico, de recreação com as crianças, esportivo. Também a escola poderá usar para suas festas, suas atividades. Então é primordial dessas construções ser efetivado. E sempre quando a gente faz as emendas, as pessoas fazem uma emenda para cada setor da cidade, para cada lado, e depois vem o prefeito acaba vetando essas emendas e algo não é feito. Eu fiz um acordo na Câmara e infelizmente não foi cumprido com todos os vereadores que nós íamos destinar todas as emendas em bloco para o Hospital Municipal de Passo Fundo, que era a maneira que nós tínhamos de transformar o nosso Hospital Municipal num grande hospital, porque realmente o que mais atende a população carente de Passo Fundo é o Hospital Municipal. Infelizmente as pessoas não cumpriram o que foi falado e nós começamos a fazer as emendas. Essas 2 emendas que eu fiz eram destinadas a comprar equipamentos para o Hospital Municipal. Como faltou verba para essas 2 emendas, eu fiz uma adequação, transformando ela numa emenda só, para que possa ser comprado esse aparelho tão importante para atender a população de Passo Fundo. Então, é uma coisa simples, uma coisa que esperamos que seja acatada pelo município e que essa emenda desse vereador seja benéfica para a saúde da população de Passo Fundo. E nessa semana, o Parlamento realizou uma audiência para discutir a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. A maioria dos presentes concorda que a lei pode ajudar a reduzir o vandalismo. O autor teve o espaço de 5 minutos para apresentar o conteúdo do projeto de lei. Renato Tchecker explicou que a motivação para criar o texto veio de moradores e empresários que com frequência reclamam de problemas ocorridos nas madrugadas.
No outro dia chegam nas lojas, 8h30, 9h, abrindo a loja, tem garrafas quebradas, né? Tem um cheiro de urina insuportável, né? Comerciantes reclamando que está enferrujando as portas dos seus estabelecimentos, vômitos. Então isso tudo leva a bebida com álcool. Infelizmente, depois que qualquer pessoa ingere uma bebida com álcool, o comportamento muda e muda bastante. E acaba fazendo todo esses problemas que acontecem nas madrugadas, tirando o sossego da comunidade que mora no centro e atingindo Passo Fundo todo. Na sequência, autoridades e a população também puderam expor suas opiniões. A promotora Clarissa Machado, da 5ª Promotoria Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente, acha que a proibição é mais um mecanismo para dificultar o acesso dos menores a bebidas. Aos olhos do Ministério Público é muito salutar, não só por conta da questão de colocar a salvo a criança e adolescente dessa exposição, não é? Mas também de criar uma cultura voltada à ordem pública e buscando resguardar uma série de transtornos que a bebida alcoólica traz quando consumida em via pública. Estamos lançando uma campanha de prevenção e combate tanto à venda como ao consumo de bebida alcoólica por criança e adolescente. Não somente em estabelecimentos comerciais, mas também porque identificamos situações de consumo na via pública. Não é? Então são determinados locais, bairros, pontos específicos do município em que há aglomeração de pessoas, dentre elas menores de idade, consumindo livremente bebida alcoólica. O promotor Paulo Cirne também se posicionou a favor de uma restrição. Diariamente, a 1ª Promotoria Especializada em Defesa do Meio Ambiente recebe reclamações de casos relacionados à perturbação do sossego público. Decorre de uma série de pessoas que utilizam as ruas de Passo Fundo, seja as calçadas ou os canteiros centrais, para ingerir bebida alcoólica, ouvir música em som elevado e a partir daí causa uma série de transtornos e de desordem para as pessoas que residem nessa região, principalmente nas ruas General Neto e na Independência. Por isso esse projeto, essa ideia, tem uma validade muito grande porque a proibição desse consumo diminuirá os problemas que essas pessoas enfrentam na região central da nossa cidade. Lucas Graziotin, que é proprietário de casas noturnas, apoia a proibição. Na opinião dele, a legislação é a única forma de acabar com o descontrole em ruas e praças da cidade. Precisa algum controle que faça com que as pessoas tenham respeito, quem merece o sossego, quem precisa dormir, e tem lugares para fazer festa, né, para se divertir. Então eu acredito que precisa mecanismos de controle para inibir os excessos que acontecem praticamente o tempo inteiro, né, na nossa vida em sociedade. Adriano Sonda tem receios quanto à necessidade da lei. Por isso, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aproveitou a audiência para conhecer um pouco mais da proposta. Particularmente, eu gostaria que não houvesse esse tipo de situação, porque em cidades turísticas que a gente viaja, a gente consegue ficar tomando uma bebida ao ar livre sem problema nenhum, num mundo civilizado. Evidente que nós aqui cometemos alguns excessos na cidade que têm que ser coibidos. Então, para que eu possa informar aos sócios da CDL com mais clareza, nós viemos até aqui hoje para entender melhor o projeto, vamos levar numa reunião de diretoria que nós vamos fazer amanhã e depois vamos deliberar sobre esse assunto e nos posicionarmos como entidade também. O projeto determina que o consumo de álcool em vias públicas seja restrito das 11 horas da noite às 7 horas da manhã. O comandante da Brigada Militar pediu a ampliação do horário. Porque nós recebemos inúmeras reclamações de moradores do centro de consumo à tardinha, de consumo após as 7 da manhã, entre 7 e 10 horas da manhã, e isso causa um transtorno muito grande dessa população. E esse transtorno é o que nós gostaríamos de que fosse evitado com a ampliação desse horário. E se nós tivermos um espaço maior para a aplicação, fica mais fácil para a Brigada Militar achar um momento para fazer a fiscalização.
Este estudante de direito acredita que uma fiscalização mais rígida resolveria o problema. O movimento da cidade, por exemplo, da Independência vai cair muito, né? Acredito que estabelecimentos comerciais teriam prejuízo. Só que tem que ver o que é mais favorável para a população. A solução hoje é tu educar as pessoas, ter projetos sociais para ensinar onde se deve. O lugar certo não é lá, o lugar certo não é beber numa praça, o lugar certo é beber tipo num bar com os amigos. O presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Patucci, está convencido de que a proibição é a única forma de trazer de volta a ordem às vias públicas. Se a pessoa quer consumir a bebida em via pública, ela vai consumir e vai se comportar como uma pessoa considerada o homem em comportamento mediano, mas não é isso que nós temos visto. Brigas, quebradeira, né, de garrafas, lojas danificadas, pessoas machucadas. Já tivemos episódios de até mortes na região central por conta, né, desses conflitos aí. Claro que nós temos que dar um basta nisso, e a Câmara de Vereadores está sendo parceira nesse sentido, de oportunizar essa audiência pública para que a gente consiga acolher as opiniões diversas e, a partir disso, então, formarmos a nossa convicção com base nos elementos já trazidos pelo vereador Renato Tchecker, que é o seu projeto de lei. Eu já tenho a minha convicção, sei que precisamos restringir sim. Agora, a forma de restrição, os horários de restrição e os locais, tudo isso vai ser oportunizado nessa grande discussão que estaremos fazendo. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma ótima noite para você e até a próxima semana.